Imagine um tesouro tão valioso que um rei destruiria cidades inteiras só para colocar as mãos nele. Um lugar onde ouro puro cobria paredes de 30 metros de altura, onde objetos feitos pelos melhores artesãos do mundo guardavam segredos divinos. Esse lugar existiu e foi completamente destruído por um homem que se considerava um deus na terra. O que você vai descobrir sobre o dia em que o Templo de Salomão virou cinzas vai te deixar sem palavras. 7 anos. Foi quanto tempo Salomão levou para construir algo que faria qualquer rei da antiguidade morrer de inveja. O Templo de Jerusalém não era apenas um edifício religioso, era uma demonstração brutal de riqueza que podia ser vista de longe. As paredes externas brilhavam tanto ao sol que viajantes precisavam proteger os olhos ao se aproximar da cidade. 1 Reis 6 nos conta que o templo tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 metros de altura. Mas os números não revelam o verdadeiro impacto. Cada centímetro das paredes internas estava coberto com ouro puro. Não folhas finas de ouro, ouro maciço martelado sobre cedro do Líbano, a madeira mais cara do mundo na época. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia e completamente revestida de ouro. Sobre ela, 2 querubins de ouro maciço estendiam suas asas. Segundo 1 Reis 7, cada querubim tinha 4,5 metros de altura. Isso significa que só essas 2 esculturas continham toneladas de ouro puro. Mas havia muito mais. O templo guardava centenas de objetos sagrados que hoje seriam considerados tesouros nacionais. O altar de incenso, todo feito de ouro. 10 candelabros de ouro maciço, cada um pesando uma fortuna. 100 taças de ouro para ofertas, facas, pratos, bacias, tudo em ouro puro. O mar de bronze era uma das maravilhas técnicas da época. Uma bacia circular gigante feita de bronze polido, com 4,5 metros de diâmetro e capacidade para 44 mil litros de água. Ficava apoiada sobre 12 bois de bronze, cada um esculpido com detalhes impressionantes. As colunas Jaquim e Boaz, na entrada, tinham 8 metros de altura e eram cobertas com capitéis decorados em bronze. Cada uma pesava várias toneladas e custou uma fortuna para ser transportada e erguida. Segundo 1 Reis 10, a fama do templo se espalhou por todo o mundo conhecido. A rainha de Sabá viajou mais de 1000 quilômetros só para ver com os próprios olhos se as histórias eram verdade. Quando chegou em Jerusalém, ficou sem palavras. Historiadores estimam que apenas o ouro usado no templo valeria hoje bilhões de dólares. Mas para os israelitas, o valor era infinitamente maior. Ali estava a presença de Deus na terra, o lugar onde o céu tocava o mundo dos homens. Durante 400 anos, reis de nações vizinhas olharam para Jerusalém com um misto de respeito e inveja. Sabiam que atacar aquele templo seria declarar guerra não apenas contra Israel, mas contra o próprio Deus. Até que um dia, um homem decidiu que nem mesmo Deus o impediria de ter aqueles tesouros. Esse homem comandava o exército mais letal que o mundo já tinha visto, e estava vindo do norte com uma fome insaciável por ouro e poder. Nabucodonosor não era apenas um rei, era uma força da natureza com sede de conquista. Quando subiu ao trono da Babilônia, em 605 a.C., herdou muito mais que um reino. Recebeu a máquina de guerra mais eficiente do mundo antigo. Segundo Daniel 2, ele se via como a cabeça de ouro de uma estátua que representava todos os impérios da terra. E não estava exagerando. O exército babilônico tinha 180 mil soldados treinados para matar. Não eram simples guerreiros, eram especialistas em cerco, engenharia militar e terror psicológico. Eles inventaram técnicas de guerra que seriam usadas por séculos. Seus soldados usavam armaduras de bronze que refletiam o sol como espelhos, criando um efeito intimidador no campo de batalha. Carregavam escudos enormes, lanças de ferro e espadas curvadas que cortavam carne e osso com facilidade assustadora. Mas o verdadeiro terror vinha das máquinas de guerra. Os babilônios construíam torres de cerco móveis, com mais de 20 metros de altura. Imagina a cena: estruturas gigantes se aproximando das muralhas inimigas, carregadas de arqueiros e soldados prontos para saltar sobre as defesas. Eles também usavam arietes, troncos enormes de madeira reforçada com ferro, suspensos por correntes e operados por dezenas de homens. O barulho de um ariete batendo contra portões de cidade podia ser ouvido a quilômetros de distância. Nabucodonosor tinha uma estratégia simples e brutal: cercar completamente a cidade inimiga, cortar todas as rotas de abastecimento e esperar. Não tinha pressa. Sabia que a fome e o desespero fariam o trabalho por ele. Daniel 4 revela algo sobre a personalidade de Nabucodonosor que explica muito. Ele era orgulhoso ao extremo. Construiu jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ergueu a Torre de Babel, tentando literalmente tocar o céu com suas próprias mãos. Segundo Reis 24, quando olhou para o mapa e viu Jerusalém, Nabucodonosor não viu apenas mais uma cidade para conquistar.
Viu uma ofensa pessoal. Como um reino pequeno ousava existir sem se curvar diante dele? Pior ainda, os israelitas afirmavam servir a um Deus que era maior que todos os deuses babilônicos. Isso era inaceitável para um homem que se considerava divino. Nabucodonosor havia conquistado o Egito, esmagado a Assíria e dominado todas as rotas comerciais do Oriente Médio. Reis poderosos tremiam ao ouvir seu nome. Cidades inteiras se rendiam antes mesmo que seu exército chegasse perto. Mas Jerusalém era diferente. Tinha algo que nenhuma outra cidade possuía: a proteção divina. Durante séculos, exércitos tentaram conquistá-la e falharam. As muralhas pareciam indestrutíveis e o povo tinha uma fé inabalável de que Deus os protegeria sempre. Era exatamente esse tipo de desafio que fazia os olhos de Nabucodonosor brilharem de excitação. Em 605 a.C., ele recebeu relatórios detalhados sobre Jerusalém. Seus espiões descreveram as riquezas do templo, a força das muralhas e a confiança do povo. Quanto mais ouvia, mais sua ambição crescia. Jeremias 25 registra que Deus havia decidido usar Nabucodonosor como instrumento de julgamento. Mas o rei babilônico não sabia disso. Achava que estava apenas expandindo seu império por vontade própria. O que ele não imaginava era que sua primeira visita a Jerusalém seria apenas o começo de uma guerra que duraria décadas e mudaria a história para sempre. 3 anos de humilhação foram suficientes para Jeoiaquim perder completamente a paciência. Toda vez que os coletores babilônicos chegavam em Jerusalém exigindo tributos, o rei sentia o sangue ferver. Ouro que deveria estar decorando o templo ia parar nos cofres de Nabucodonosor. Jovens talentosos que deveriam estar servindo a Judá estavam se tornando funcionários do império inimigo. Segundo Reis 24:1 registra o momento da virada. Jeoiaquim lhe foi sujeito por 3 anos. Depois, se rebelou contra ele. Parece uma decisão simples, mas foi a sentença de morte de um reino inteiro. Jeoiaquim acreditou nas promessas do Egito. Mensageiros do faraó chegaram em segredo oferecendo apoio militar caso Judá declarasse independência. Nabucodonosor está ocupado com revoltas no norte, diziam. É a hora perfeita para quebrar as correntes. O rei convocou seus conselheiros para uma reunião de emergência. A discussão durou horas. Alguns alertaram que desafiar Babilônia seria suicídio. Outros argumentaram que a honra nacional valia mais que a vida. Jeremias 27:8 registra que o profeta implorou para Jeoiaquim não cometer essa loucura. A nação e o reino que não servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, eu os castigarei com espada, fome e peste. Jeoiaquim ignorou o aviso. A rebelião começou de forma simbólica. Jeoiaquim ordenou que as bandeiras babilônicas fossem removidas de todos os edifícios públicos. Quando os próximos coletores chegaram para buscar tributos, foram expulsos da cidade sob ameaça de morte. A mensagem chegou a Nabucodonosor em questão de semanas. O rei babilônico estava no meio de uma campanha militar no norte quando recebeu a notícia. Segundo relatos históricos, ele ficou tão furioso que quebrou uma lança de madeira com as próprias mãos. "Aquele cão judeu pensa que pode me desafiar?" gritou para seus generais. "Vou transformar Jerusalém em cinzas." Mas Nabucodonosor estava longe demais para agir imediatamente. Por isso, usou uma estratégia diferente. Ativou todas as tribos inimigas de Judá que estavam sob controle babilônico. Segundo Reis 24:2, detalha a primeira fase da vingança. O Senhor enviou contra Jeoiaquim tropas dos caldeus, dos sírios, dos moabitas e dos amonitas. Enviou-as contra Judá para o destruir. Bandos de saqueadores começaram a atacar as cidades menores de Judá. Caravanas comerciais eram interceptadas, plantações eram queimadas. Era terror psicológico puro, uma amostra do que viria depois. Jeoiaquim percebeu tarde demais que havia cometido um erro catastrófico. O apoio egípcio nunca apareceu. As tribos aliadas começaram a mudar de lado. Jerusalém estava sozinha contra o império mais poderoso da terra. Em 598 a.C., depois de organizar suas tropas, Nabucodonosor iniciou a marcha final rumo a Jerusalém. Desta vez, não vinha para negociar. Vinha para destruir. Jeoiaquim morreu antes de ver o resultado de sua rebelião. Alguns dizem que foi assassinado por seus próprios nobres desesperados para evitar a catástrofe. Jeremias 22:19 profetizou que ele seria sepultado como se sepulta um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Seu filho Joaquim, de apenas 18 anos, herdou um reino em chamas e um inimigo implacável, marchando para a capital. Se você acredita que Deus usa até mesmo nossos erros para cumprir seus propósitos, comente: Deus tem o controle de tudo. O cerco que se seguiu duraria 30 meses e transformaria Jerusalém num verdadeiro inferno na terra. Joaquim olhou do alto das muralhas e viu algo que nenhum rei deveria ver.
o horizonte inteiro coberto por tendas inimigas. Era janeiro de 597 a.C. e Nabucodonosor havia chegado com tudo. Segundo Reis 25:1 marca o início do pesadelo. No 9º ano do seu reinado, no 10º mês, aos 10 dias do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todo o seu exército contra Jerusalém e se acampou contra ela. O exército babilônico não era apenas grande, era uma máquina de cerco perfeitamente organizada. Eles construíram uma muralha ao redor de toda Jerusalém, transformando a cidade numa prisão gigante. Ninguém entrava, ninguém saía. As primeiras semanas foram de tensão silenciosa. Os babilônios não atacavam, apenas esperavam. Sabiam que a fome faria o trabalho sujo por eles. Joaquim tentou uma última cartada diplomática. Segundo Reis 24:12, 3 meses depois do início do cerco, ele saiu da cidade com sua mãe, seus servos e seus príncipes, para se entregar pessoalmente a Nabucodonosor. Foi um erro fatal. Nabucodonosor aceitou a rendição, mas não teve misericórdia. Levou Joaquim como prisioneiro para a Babilônia, junto com 10.000 habitantes da elite de Jerusalém. Artesãos, soldados, nobres. Segundo Reis 24:14. É claro, não ficou ninguém, senão o povo pobre da terra. Mas a humilhação estava apenas começando. Nabucodonosor colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei fantoche. Era uma provocação deliberada. Escolheu alguém fraco e facilmente manipulável para governar os escombros de Judá. Zedequias jurou lealdade eterna à Babilônia. Prometeu pagar tributos sem reclamar. Garantiu que Judá nunca mais se rebelaria. Por 8 anos, cumpriu sua palavra. Mas em 588 a.C., pressionado por conselheiros nacionalistas e promessas vazias do Egito, Zedequias cometeu o mesmo erro de Jeoiaquim. Segundo Reis 25:1, Nabucodonosor voltou para Jerusalém em janeiro de 588 a.C. Desta vez, não havia mais espaço para misericórdia. Tinha sido enganado 2 vezes pelo mesmo reino. A paciência havia acabado. O segundo cerco foi muito pior que o primeiro. Durou 30 meses completos, 2 anos e meio de agonia lenta. Jeremias 52:6 descreve o horror. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando a fome prevaleceu na cidade e não havia pão para o povo da terra. As pessoas começaram comendo couro de sapatos, depois grama e folhas. Quando isso acabou, começaram a comer ratos e pombos mortos. Lamentações 4:10 registra algo ainda mais terrível. As mãos das mulheres compassivas cozinharam seus próprios filhos. Crianças morriam de fome nas ruas. Idosos simplesmente deitavam e nunca mais se levantavam. O cheiro de corpos em decomposição tomava conta da cidade. Zedequias tentou escapar várias vezes, mas a muralha babilônica era impenetrável. Estava preso numa cidade que virava cemitério a cada dia. As fontes de água foram cortadas, as reservas de grãos se esgotaram. Jerusalém estava literalmente morrendo de sede e fome. Em julho de 586 a.C., depois de 900 dias de cerco, os soldados babilônicos finalmente encontraram o ponto fraco nas muralhas. Era 9 de julho de 586 a.C., quando as muralhas de Jerusalém finalmente cederam. Segundo Reis 25:4, registra o momento exato. Então a cidade foi invadida, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta. O som de pedras desabando ecoou por toda a cidade. Soldados babilônios entraram aos berros através da brecha, sedentos de sangue após 2 anos e meio de cerco. Zedequias tentou uma fuga desesperada pela calada da noite. Segundo Reis 25:5-7, foi capturado nas planícies de Jericó. Nabucodonosor o forçou a assistir seus filhos sendo executados. Depois, mandou vazar os olhos do rei. A última coisa que Zedequias viu na vida foi o massacre de seus próprios filhos. Mas a vingança pessoal de Nabucodonosor era apenas o começo. Segundo Reis 25:8-9, um mês depois da queda da cidade, chegou o homem que mudaria tudo. No 5º mês, aos 7 dias do mês, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Nebuzaradã era o executor oficial de Nabucodonosor, especialista em destruição metódica. Tinha ordens específicas: fazer Jerusalém desaparecer do mapa. O templo foi o primeiro alvo. Durante 400 anos, aquelas paredes sagradas tinham sido intocáveis. Reis inimigos podiam ameaçar, cercar, atacar, mas o templo permanecia protegido pela presença divina. Agora, soldados pagãos caminhavam pelos átrios sagrados com machados e tochas. Segundo Reis 25:13-17, eles começaram pelos objetos mais valiosos. Os caldeus despedaçaram as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. O mar de bronze
que pesava toneladas, foi quebrado em pedaços para facilitar o transporte. As colunas Jaquim e Boaz, marcos da entrada do templo, foram derrubadas e despedaçadas. O barulho de bronze sendo estilhaçado podia ser ouvido por toda a cidade. Depois vieram os tesouros menores. Também tomaram as panelas, e as pás, e os apagadores, e as colheres, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. Cada objeto sagrado que havia sido consagrado para a adoração a Deus virou troféu de guerra. Taças que continham ofertas se transformaram em copos para soldados babilônicos beberem vinho. Mas o momento mais chocante chegou quando entraram no Santo dos Santos. Durante séculos, apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano, no dia da expiação. Agora, soldados pagãos pisavam no lugar mais sagrado da terra sem consequência aparente. A Arca da Aliança, o objeto mais santo de Israel, simplesmente desapareceu. A Bíblia não registra o que aconteceu com ela. Alguns acreditam que foi escondida antes da invasão. Outros pensam que foi destruída ou levada para a Babilônia. Quando terminaram de saquear tudo que tinha valor, Nebuzaradã deu a ordem final: queimar tudo. Segundo Reis 25:9, queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, ele as queimou. O cedro do Líbano, que custou uma fortuna para ser transportado e instalado, virou cinzas em questão de horas. O ouro das paredes derreteu com o calor das chamas. A fumaça negra subiu ao céu como um sinal fúnebre visível a quilômetros de distância. Se você entende que às vezes Deus permite destruição para trazer renovação, comente: confio nos planos de Deus. Mas o destino dos tesouros sagrados em terra pagã reservava surpresas que ninguém poderia imaginar. As carruagens chegaram à Babilônia, carregadas com o que restou do templo mais rico do mundo. Nabucodonosor ordenou que todos os tesouros sagrados fossem exibidos publicamente nas ruas da capital. Era propaganda militar pura, mostrar ao povo babilônico que nem mesmo o Deus dos judeus conseguiu proteger sua própria casa. Daniel 1:2 registra onde os objetos sagrados foram parar. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O templo de Marduk, principal divindade babilônica, ganhou uma ala inteira dedicada aos troféus de Jerusalém. Candelabros de ouro, que antes iluminavam o santo lugar, agora decoravam altares pagãos. Taças consagradas para ofertas ao Deus verdadeiro viraram objetos ornamentais em honra a ídolos de pedra. Para Nabucodonosor, aqueles tesouros provavam sua superioridade religiosa. Se o Deus de Israel fosse realmente poderoso, teria impedido o saque. Como não impediu, obviamente Marduk era mais forte. Mas Deus tinha outros planos. Durante décadas, os utensílios sagrados ficaram guardados como peças de museu em Babilônia. Nabucodonosor, às vezes, os mostrava para visitantes importantes, gabando-se de suas conquistas militares. Em 539 a.C., 47 anos depois da destruição de Jerusalém, tudo mudou numa única noite. Daniel 5 registra a festa que selou o destino do Império Babilônico. Belsazar, neto de Nabucodonosor, decidiu fazer a provocação final contra o Deus de Israel. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Era blasfêmia pura. Belsazar pegou as taças sagradas do templo e as usou para beber vinho durante uma orgia palaciana. Nobres bêbados brindavam aos deuses babilônicos usando objetos consagrados ao Deus Todo-Poderoso. A reação divina foi imediata e aterrorizante. Daniel 5:5-6 descreve a cena. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam, defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. A festa parou instantaneamente. A música cessou. Centenas de convidados olharam em pânico para a parede, onde uma mão invisível escrevia palavras misteriosas. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel foi chamado para interpretar a mensagem. O velho profeta, agora com mais de 80 anos, olhou diretamente nos olhos de Belsazar e pronunciou a sentença. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, Ciro da Pérsia invadiu Babilônia e matou Belsazar. O novo imperador persa tinha uma política religiosa completamente diferente. Em vez de roubar objetos sagrados de outros povos, preferia devolvê-los e ganhar lealdade através de tolerância. Esdras 1:7-8 registra o momento da restituição. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. Todos estes entregou nas mãos de Sesbazar.
Depois de 70 anos exatos de exílio, exatamente como Jeremias havia profetizado, os tesouros sagrados voltaram para casa. O templo foi reconstruído, os utensílios foram recolocados em seus lugares santos, a adoração a Deus foi restaurada em Jerusalém. Nabucodonosor pensou que havia derrotado o Deus de Israel para sempre. Na verdade, apenas cumpriu o plano divino de disciplinar seu povo e purificar sua igreja. No final, quem foi humilhado não foi Deus, foi o império que ousou desafiá-lo.